me! Die, monster! Holy shit! You don't belong in this world! Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Mente que Joga. Eu sou o André e hoje aqui comigo eu trago ele de novo, que já dá pra pedir música no Fantástico. Chega aí, Douglas. Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá na hora, né, de juntar umas facções pra poder coletar tesouros. É, rapaz, quem pensa que tem facção só no Rio e São Paulo tá muito enganado. Exatamente. A diferença é que essas aqui não fazem mal nenhum na vida real. E não fica pilhando as coisas também, né? Enfim. É, só pilha do inimigo online. E do amiguinho. Bom, pessoal, depois do nosso alto jabá de nós mesmos, com a presença de novo da Bá, daqui a pouco a gente tá de volta aí. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Pessoal, estamos de volta e hoje é dia de falar de um jogo que é velho pra caramba, mas que não envelhece nem um ano sequer, que é Heroes of Might and Magic 3. Um jogo que até hoje tem uma legião de fãs, né? E, por incrível que parível, ainda é bem jogado pra caramba. E, se pá, é o jogo mais famoso e o mais queridinho da série. Não à toa, né, que tem até uma versão remasterizada dele, né, com todas as expansões, né? Exatamente. Só que não tem todas as expansões. É que depende, né, que você tem a versão da Steam e tem a versão do GOG, né? Se eu não me engano, então, acho que a do GOG... A do GOG não é remasterizada. Mas ela é completa. Ela é completa. A da Steam, ela é remasterizada, mas não é completa, e da GOG é completa, mas não é remasterizada. Aí fica o gosto do freguês, né? A gente vai falar dessa salada de frutas que arrumaram. Bom, pessoal, esse é um jogo que foi lançado simplesmente há 24 anos, quase 25. Meu Deus. Lançado em 3 de março de 1999 para PC, para Mac e, por incrível que parível, isso eu também não sabia, foi lançado também para plataformas móveis. Só que assim, eu não consigo imaginar jogar Heroes num celular ou num tablet. Ele não foi lançado no DOS também, não? Sei lá. É que ele tem muito jeito de ter lançado no DOS também. Não. Não chegou a tanto. Em 99 a gente já tá falando de Windows 98, pô. Windows 98. 98 é aquela coisa... Windows Millennium. Não, 95 também, né? Também tava 95, né? Mas o 95 já tava saindo fora da jogada. 98 já tava fazendo um bom trabalho. Palavra de quem viveu nessa época. Pois é. Esse, como o nome já sugere, ele não é o primeiro e muito menos o último jogo da série, porque na verdade Heroes é uma série que se estende há vários anos. Na verdade, só os jogos numerados já vão pelo menos até o 6 ou 7, fora spin-off, DLC, expansão, tudo que o cliente preferir. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio um vídeo que tá mostrando a evolução dos jogos, né, desde o primeiro jogo. E, bom, esse vídeo vai até 2021, mas só para vocês terem uma ideia de como é que o jogo mudou ao longo do tempo. E primeiro de tudo, né, eu já tenho que perguntar, como é que tu encontrou esse jogo, Douglas? Cara, se eu não me engano, se a minha bela memória me permitir, se não me engano foi uma demo da CD Expert. Nossa. E que sim, ainda tinha aqueles demos que você tinha vários jogos, eu achava fantástico, porque eu pensava, eu na minha inocência, que tinha vários jogos dentro de um CD só, mas na verdade era só demo. E foi daí né, que eu acabei descobrindo essa relíquia. Caramba. Bons tempos de CD Expert e outras revistas. Se bem que a CD Expert, de vez em quando não, com alguma regularidade ela soltava jogo completo, mas você tinha que ficar de olho. Sim.
Mas o Heroes, ele foi mesmo uma demo, acho que era só um cenário que você participava. Só que foi o bastante, né, pra me fazer, assim, me apaixonar pelo jogo, mesmo não entendendo PN de como que era o jogo em si, né? Só depois de muito tempo depois que eu fui entender a mecânica do jogo. Mas só de ver aquele que a gente tá falando de 99, né? Então, os gráficos, as batalhas em si, assim, eram coisas, na época, que eram sensacionais. Olha só. É verdade. Pra época e ainda pra hoje... Ele é um jogo que não envelheceu mal. Não envelheceu mal. Cara, eu conheci esse jogo da mesma forma que eu conheci Fallout, o primeiro Fallout, Nossa. Diablo 1 e pelo menos MDK. Todos eles eu conheci da mesma forma, que foi indo na casa de amigo. Tinha um amigo que, na época do final do segundo grau, o pai deu um PC pra ele e, cara, era a nossa salvação porque era ele que fazia os trabalhos que a gente precisava de digitação, né? Todos os trabalhos escritos, que é aquilo, né? Essa era a época onde mais da metade do pessoal da sua sala de aula não teria PC, que era um artigo ainda caro pra cacete. Mais caro ainda é um PC que conseguisse rodar alguma coisa decente. Era o caso dele. Então, assim, na casa desse meu amigo, eu ia lá e tal, tanto pra jogar videogame ou pra fazer trabalho. E, cara, um dos jogos que eu vi foi justamente esse. E eu lembro que na época eu já fiquei impressionado porque, poxa, é um jogo bonito. Sim. Ainda hoje ele ainda é um jogo bonito. Ele tem um nível de detalhes, ele tem uma estética própria que você não vê fácil. Ele tem um capricho ali, coisas simples, até detalhes no cenário. É um nível de capricho que, se bobear hoje em dia, você não vê isso em vários jogos. O sistema de jogo, na época, eu fiquei igual você, não entendi porra nenhuma. Tanto é que na época eu não joguei, tanto pela falta de PC, que naquela época eu nem sonhava em ter o PC, tanto pelo fato de que eu achava extremamente complexo. Mas assim, eu fiquei maravilhado com o visual do jogo. Isso eu lembro. Sim, e se for dar uma reparada, você vê que o salto gráfico entre o Heroes 2, que foi lançado, se eu não me engano, foi em 96, pro 3, que foi em 99, foi um salto muito grande, questão, assim, né, graficamente falando, sabe? Então, como eu falei, foi uma revolução para as pessoas ali da época, assim, né, que viram o salto de qualidade do jogo. O salto gráfico, no caso. Ah, com certeza. Esse vídeo que eu vou deixar linkado, ele mostra bem isso, cara. Eu até então, antes de eu ver esse vídeo, eu nunca tinha visto nem o Heroes 2 e muito menos o Heroes 1. E, cara, é muita diferença. É muita diferença. Só que, assim, é engraçado. Vai parecer ideia de saudosista. Não vou recriminar quem achar que eu tô exagerando, mas assim, tudo bem, do 3 pro 4 tem um grande salto gráfico, que começam a usar gráficos em 3D. Só que depois do 4, mesmo tendo melhorias gráficas, não parece tão bom. E uma coisa que eu vi o pessoal reclamar até nos comentários desse vídeo é que, assim, ok, teve mudanças drásticas no jogo, tanto visual quanto nas mecânicas, mas eu vi gente reclamando que, digamos assim, a mecânica e talvez em alguns casos até interface, parece que não ficou tão boa quanto era no 3. Eu vi uma galera reclamando que a interface ficou confusa dependendo do jogo. Eu tava vendo aqui que parece que agora dos heróis eles se moviam livremente no campo de batalha, né? Antes você tinha aquele sistema hexagonal, né? Que você mexia assim, né? Como se fosse mesmo uma mesa de RPG, né? Aquele hexagonal. É, o grid. O grid, e daí parece que no 4, né? Eles mudaram isso, né? Ficou uma visão, aquele 3D isométrico, né? Tipo Shadowrun, que tiraram, né, esses grids, né? É, na verdade, assim, o grid até continua, só não é o mesmo grid que a gente vê no 3. Parece que, assim, você só tem quadrado de movimento e não hexágonos. Você ainda tem o elemento estratégico ali pra isso, mas eles fizeram grandes mudanças ali. E realmente, eu fui ver a interface de alguns dos jogos mais recentes, cara, assim, é que, de novo, não é uma linha de jogo que eu curta, na verdade. Mas, assim, fica confuso pra caramba pra mim. Eu fico mais perdido que segue em tiroteio. E, assim, é engraçado porque, pra galera que não sabe, o Douglas já sabe, eu não sou o cara que joga jogos de estratégia. Na verdade, eu saio correndo de qualquer um. Age of Empires que eu diga. Eu não consigo jogar RTS nenhum, justamente porque eu não consigo gerenciar a interface, recursos, e ainda ficar prestando atenção no que acontece em tempo real. Só que esse jogo, eu consigo jogar justamente porque tudo aqui é baseado
baseado em turnos. E aí, voltando aqui como eu acabei conhecendo o jogo e jogando, nessa época que eu falei de antigamente, eu não joguei, porque eu não tinha PC. E assim, na verdade, eu fui começar a jogar esse jogo na pandemia, porque eu tava olhando coisas pra jogar, bati o olho nisso, a nostalgia chamou forte. Olhei assim, eu falei, poxa, verdade, tem esse jogo. Lembrei, né? E resolvi catar pra jogar. E desde então, eventualmente, eu tô jogando. A gente, inclusive eu, o Douglas e mais alguns amigos, a gente já chegou a tentar jogar online. Nunca terminamos o cenário, porque a jogatina online demora pra caramba, mas foi interessante. No auge da pandemia aí, foi uma das diversões que a gente teve. Sim, porque a gente nunca tinha conseguido jogar online, né? Que a gente tá falando, né, de muito tempo atrás, né? A conexão não era fácil. Você entrar em salas online também não era uma coisa tão simples. Só que daí, né, com essa remasterização, que inclusive eu vi que foi feito pela Dotemu, que se não me engano foi o mesmo que remasterizou o Streets of Rage. Na verdade não remasterizou, né? Ela fez o Street 4. Fez. Isso. Fez o Street 4, mas ela tá... É que assim, a Dotemu, no caso, ela se... especializou nisso. Ela se foca muito em trabalhar com franquia velha. E tem dado muito certo, porque Streets of Rage 4, o último jogo das Tartarugas Ninja também foi com ela, e eu não consigo lembrar agora, mas tem mais um jogo que também foi pela mão dela. Então assim, ela tem uma mão boa pra isso, cara. Sim. Eu ainda espero que ela continue trazendo vários jogos bons. Mas aí, voltando, né? Então facilitou muito a questão do jogo online, né? Das batalhas online. Existe, se não me engano, servidores de Heroes 3, né? Que é engraçado, né? Que o cara lá que mantém o servidor, ele pede uma contribuição de 1 cent, se não me engano, pra poder manter, né? E você vê que tem uma comunidade muito forte, né? É uma comunidade assim, né? Que mantém lá e o pessoal joga bastante. E falando a respeito, né? Desse sistema, né? De estratégia, né? Por turnos, né? Eu fiquei lembrando, assim, né? De outros jogos, né? Da época, assim, né? Que Heroes and Might and Magic, né? Veio mais ou menos na mesma época que Civilization. Bem lembrado. Né? Que também é uma franquia. Também tem um jogo que é meio obscuro, assim, né? Só ouviu falar, mas não sei muito bem, né? Chamado Panzer General também. Nossa! É bem obscuro. E a outra série também, né? Que é o Age of Wonders. E daí eu fiquei pensando, né? Que foram os primórdios, eu acho, né? Do meu achismo, né? Que foram os primórdios, né? Dos jogos de sucesso, né? Desse estratégia de turnos, né? E que... Assim, aí eu me lembro de mais séries, né? A série de Total War, né? Estratégia de turnos. É o Warhammer, o Roma, o Shogun. Então, assim, eu particularmente, né? É um tipo de jogo que me atrai bastante, assim, né? Que te faz você pensar, você tem que pensar na estratégia, o que a IA vai fazer. A gente não fala mais computador, né? Fala IA. O que a IA vai fazer com os seus movimentos dela, pra você poder pensar nos seus movimentos. Então é um jogo que me chama... É o tipo de jogo que me atrai atualmente, sabe? Que é o que eu saio correndo. Bom, você já falou, né? A gente tá falando de um jogo que ainda era baseado em turno, que é uma coisa que afasta muita gente, porque até nos RPGs convencionais, né? A galera meio que corre disso. Que é ação o tempo todo. Exatamente. Tanto é que Final Fantasy Remake, a Square, eu acho que ela acertou a mão, ela tá fazendo meio a meio. Você tem, entre aspas, um turno do personagem que você tem tempo pra decidir. Só que, na verdade, não é que a ação parou, a ação quase congelou, mas ela continua. No caso do Heroes aqui, como a gente falou, né, ele é em turno e, assim, ele é turno pra tudo. Então, você tem turno pra andar. Se você entrar em batalha, você tem turno pra agir. A mesma coisa vale pro seu oponente, sendo que assim, o jogo se divide a nível de tempo, né? Tudo se acontece em dias, então assim, passa sempre de um em um dia, depois fecham-se semanas e meses, isso tem importância mais lá pra frente que a gente vai falar. A gente tem 4 modos de jogo, que é a campanha, pra você literalmente correr a história inteira. Tem um single cenário, que é o que eu mais jogo, na verdade, porque na campanha eu sou quase um zero à esquerda, eu ralo muito pra conseguir passar de qualquer coisa. Até hoje eu não terminei todas as campanhas do jogo base, porque o jogo acaba comigo, eu acabo jogando single cenário, que é um cenário só. A gente tem o multiplayer, que como o nome já diz, é pra você poder jogar com os amigos ou contra os amiguinhos. E a gente tem o tutorial, que inclusive eu joguei há poucos dias e semanas atrás, não ajuda em porra nenhuma, praticamente. Pois é, né? Só pra dizer que tem um tutorial, né? Assim, eu vou passar um pano de leve,
Porque, de novo, a gente tá falando de um jogo do final dos anos 90. Naquela época, ainda não era tão comum você ter um tutorial exatamente bem explicadinho, com passo a passo, de comandos. Naquela época, ainda era muito mais forte aquela questão do tipo, pegue o jogo no máximo vai te mostrar quais são os comandos, mas assim, como fazer as coisas é com você. Então assim, o tutorial do jogo simplesmente ele só vai te dar um cenário minúsculo, você vai pegar o herói, você vai entrar em algumas batalhas. Assim, a única coisa que o tutorial te força a fazer é, vamos dizer assim, o caminho completo, básico do que você teria que fazer na maioria dos cenários, que é o quê? Você vai pegar unidades no castelo, você vai andar até o castelo inimigo, vai enfrentar o herói inimigo, você vai achar o Graal, que a gente vai explicar depois o que é, vai voltar com ele pra cidade. É engraçado que o jogo perde tempo, entre aspas, te explicando sobre, por exemplo, o terreno, que o terreno, sim, ele influencia até na batalha. É mais um detalhe que a gente vai comentar que é bem curioso. Nossa, nem lembrava disso. Eu sabia que ele influenciava na movimentação, mas eu não sabia que ele influenciava na batalha. Influencia. Ele literalmente gasta um instante, se você se mover, porque tem assim, tem um terreno que é o Cursed Ground, que é literalmente o solo amaldiçoado. Se você entrar em batalha ali, você não pode usar nenhuma magia de nível maior do que 1. Nossa. Nem você, nem o oponente, na verdade. Isso é uma das coisas que você enfrenta na campanha, em algumas campanhas. Em alguns cenários de campanha, você vai ser obrigado a lutar nesse tipo de cenário. Bacana que você tem o oposto. Você tem... Eu não sei se ele chama como solo sagrado exatamente, mas é um solo todo brilhante e pisca-pisca que tem ali de luz. Ali é o contrário. Se eu não me engano, ele joga as tuas magias pro level máximo. Caramba. Só que é aquilo, de novo, vale pro oponente também. Como eu acabei de falar, esse é um jogo onde você tem heróis pra você jogar, sendo que os heróis, eles são Might ou Magic, como o nome já tá dizendo, ou seja, ou você vai ter heróis mais voltados pro lado da força, pro lado físico da batalha, ou os heróis voltados mais pro lado da magia, os magos em geral. Só que os heróis, eles não vão participar da batalha diretamente. O herói aqui funciona literalmente como um general. Pense que você é o general na batalha, ou seja, quando você tá movendo a unidade, é a mesma coisa que o herói tá mandando a unidade se mover. Só que assim, só os heróis é que podem usar magia, né? As unidades... Tem até unidade que tem magia própria e habilidades mágicas. Mas quem pode aprender e evoluir magias é só o herói. E subir de nível, né? Inclusive, são os heróis que você movimenta no mapa. Você tem as cidades, que é outra coisa raiz do jogo, que é o único lugar do jogo onde você pode recrutar unidades padrões dela, né? Fora que você pode pegar balista e outras coisas pra poder usar. E assim, regra padrão, você é obrigado a ter uma cidade com o seu herói. Não existe basicamente nenhum momento ali no jogo que você consegue sobreviver no jogo sem ter uma cidade. Inclusive, o jogo te avisa bem claro. Se você ficar uma semana sem conseguir ter uma cidade no jogo, acabou, é game over. Não interessa a situação. Sim. Pode ser no multiplayer, pode ser no single cenário, pode ser na campanha. Então assim, se você perdeu a cidade, a tua única cidade, ou perdeu todas de uma vez só, você tem uma semana pra correr atrás de uma nova cidade. Ou, se você já começa, que tem cenário de campanha que você começa sem cidade, você tem que correr pra em menos de uma semana também conquistar uma cidade. Caso contrário, é game over. O herói também tem um exército dele, né? Que são as unidades, porque como eu falei, o herói não tem como bater por conta própria. E assim, você pode recrutar as unidades que a gente fornece ou são as cidades, ou se você estiver andando no mapa, você pode interagir com grupos de unidades que teoricamente não tem alinhamento, ou você pode até encontrar unidades que teriam alinhamento com alguma cidade, mas estão jogadas no mapa, que aí você pode ou não conseguir recrutar. Vai depender de uma série de condições que não vale a pena explicar aqui porque vai gastar muito tempo, mas você é obrigado a ter uma unidade com o herói, não tem como você andar com um herói sem unidade. Outra coisa que também tem é recurso para usar, que pra minha sorte o gerenciamento aqui é mais simples do que outros jogos, que você tem 7 recursos no jogo, né? Você tem ouro, madeira, minério, sulfuro, que é enxofre, mercúrio, gemas e cristais. Sendo que ouro, madeira e minério são os recursos padrão. São os mais fáceis de você encontrar, que é o que você vai gastar para construir basicamente de tudo. As cidades do jogo, elas vão te dar ouro todo dia, te dá uma taxa fixa. Os outros recursos, ou você vai ter que correr atrás no mapa, ou você vai encontrar em algum momento lá para você catar, ou você pode pegar minas. Só que a mina, ela vai te dar uma quantidade também fixa por dia e você tem que ter posse daquela mina. Se o teu inimigo for lá e tomar posse, você tem que pegar a posse de volta.
Além disso, essas cidades elas também podem te dar 7 tipos de unidades diferentes. Essas unidades elas têm níveis, do 1 até o 7. O 7 é o mais forte. Só que assim, diferente de jogos que a gente tá acostumado, tipo o Age of Empires e outros jogos, você não simplesmente vai lá na cidade e manda, faz essa unidade aqui e acabou. Não. Você tem que esperar uma virada de semana. Ou seja, todo primeiro dia de uma nova semana, a cidade vai lá te disponibilizar uma quantidade X das unidades para você usar. Sendo que você precisa ter construções específicas para te conceder aquela unidade. Se você não tiver aquela construção, aquela unidade simplesmente não vai ser disponibilizada para você naquela semana. Aí você vai ter que esperar a próxima semana. É um inferno isso. Não, e assim, fora um outro problema pior. Todas as unidades de 1 a 6, você só gasta Gold para poder recrutar. Só que todas as unidades de nível 7, você além de gastar Gold, você tem que gastar alguma quantidade de enxofre, mercúrio, gemas ou cristais para poder comprar. Ou seja, no início do jogo, esquece que você não vai pegar a unidade de nível 7. É outro elemento de estratégia, você gerenciar recurso até você conseguir ter esse tipo de unidade. Aí vem uma parte que eu acho legal, que eu acabo fazendo sempre, né? Apesar de eu ter falado que você pode ter heróis que podem ser do lado da força ou da magia, nada impede você conseguir também fazer uma coisa meio híbrida, porque dependendo do level up do personagem, né, que você ganha experiência conforme você vai fazendo batalhas, ou encontrando coisas específicas no mapa que também podem fazer você subir nível, você pode ganhar habilidades, skills que não pertenceriam normalmente àquilo. Ou seja, com um fighter eu posso, por exemplo, pegar uma skill que na verdade tem a ver com magia e vice-versa. Eu posso pegar com o mago, por exemplo, a skill que aumenta dano físico. É um exemplo. Sendo que na verdade o jogo tem ele tem uma mecânica mais ou menos implementada, vamos dizer assim, pra isso. Tipo assim, pelo que eu entendi, se o jogo perceber que você tá pegando muita habilidade voltada pra um certo tipo, ele normalmente vai te empurrar aquele tipo direto. Então assim, comecei com fighter, só que assim, começou a aparecer a habilidade de mago e eu tô dando preferência pra habilidade de mago, o jogo parece que tem uma inclinação, então, pra seguir o caminho que eu tô querendo. Então, assim, a coisa mais normal de eu fazer é o quê? Mago que tem alguma coisa de fighter. Ou fighter que tem muita coisa de mago. Vira uma salada, igual eu jogando Diablo. Sim. Eu acho legal isso, cara. É isso que eu sempre fiquei em dúvida, né? Que quando você escolhia lá, né? Quando você subia de nível, você sempre ficava torcendo, né? Pra que viesse alguma skill, aquilo que você tava conseguindo, e nem sempre você conseguia. Então, às vezes, você acaba indo muito por um mago e que você queria, sei lá, tentar botar um mago muito foda e às vezes não via magia e vinha uma coisa de fight e você meio que era obrigado a escolher isso. Isso quando não vê uma skill inútil, pelo menos no contexto de lá, né? Porque assim, justamente essas skills, o que acontece? Todo herói pode ter 10 skills, até 10 skills, que são skills secundárias, que toda vez que você sobe de nível, o jogo vai te dar uma oferta de 2 skills e você vai ter que escolher uma por herói. Ou ele vai te apresentar skills que você ainda não tem, ou ele pode também fazer com que você suba o nível dessa skill. E explicando rapidamente, toda skill ela tem 4 níveis pro herói usar. Aliás, perdão, você tem 3. Você tem a básica, a Advanced e você tem a Expert. Então, assim, são 10 skills, sendo que todo herói já começa com algumas aprendidas, né? E o que acontece? Como eu falei, tem esses 3 níveis e o jogo pode, no level up, te dar a opção de você subir alguma delas, ou ele vai te dar coisa nova, sendo que o limite são 10 e estourou os 10, acabou, você não aprende mais nada. O jogo vai passar a te dar a opção só de evoluir as skills que você tem. Se você já tiver evoluído todas, que aí exige level pra caramba, a única coisa que vai subir vai ser atributo do personagem, que é outra coisa que a gente vai falar depois. Mas assim, precisa ter muito level pra isso. Uma outra coisa que eu também acho bacana pra caramba nesse jogo, cara, é as magias. São show à parte o livro de magias desse jogo. Que, de novo, é o que eu falo, o capricho visual é muito legal. Quando você puxa as magias pra usar, você, na verdade, tá puxando o livro de magias do personagem e cada magia tem um desenhozinho próprio. Eu lembro que na época que eu vi isso, eu achava muito foda, porque assim, tem efeito até quando você muda a página do livro pra ver as outras magias. É que eu desabilitei já esse efeito, porque o efeito gasta um tempinho e eu não tenho mais paciência. Mas, cara, tem um efeito da página virando. É um detalhezinho bobo, mas é bem feito pra caramba, cara. Eu acho muito legal. Também acho bem legal. Bom, essas magias são divididas no que eles chamam que são as 4 escolas, que na verdade são os 4 elementos do jogo. O ar, a terra, a água e o fogo. Sendo que, com exceção de uma só magia, que é a Magic Arrow, que é a magia mais fuleira que tem no jogo, todas as magias
tem ligação com alguma dessas escolas. Só que assim, não é porque tá ligado com a escola que na verdade a magia vai sair com aquele elemento. Tipo assim, tem uma magia que é da Terra, né, da Escola da Terra, que é Town Portal, que é uma magia de teleporte pra uma cidade sua. Uhum. Agora, claro, tem magias que são ligadas diretamente ao elemento, igual, por exemplo, Lightning Bolt, que é magia do ar. Não tem problema. Uma coisa também que é legal, além de aprender magia nova na cidade, né, dá pra aprender magia entre os heróis. Então eu posso botar 2 heróis pra interagir e um pode ensinar magia pro outro. E aí depende de uma skill chamada Scholar pra isso, que é uma coisa que eu lembro que eu achei muito bem feito. Simples, mas bem feito pra caramba, porque não é comum isso assim. Outra coisa que esse jogo não tem exatamente é equipamento, né? O equipamento que ele tem é artefato. Artefatos mágicos, geralmente. Não, todos eles são mágicos. Só que assim, não existe, por exemplo... Como é que eu posso dizer? Não existe o equipamento genérico nesse jogo. Não existe, é uma espada longa. Não, pra tudo você vai ter um nome específico. Então você vai ter Machado do Centauro, já que eu já tô traduzindo. Você vai ter Titans Gladius. Enfim, todos os artefatos do jogo, ele vai ter um nome completinho, composto. Uhum. Porque, na verdade, ele vai sempre te dar algum bônus, e esse bônus vai variar dependendo. E assim, esses equipamentos eles podem dar bônus para os atributos, para as próprias skills do personagem, pode dar bônus para atributo direto de unidade. Esse bônus inclusive não precisa ser dentro da batalha, né? Esse bônus pode ser até para fora, pode interagir com o mapa, que é legal, porque inclusive uma coisa que eu falei, tem magia que você usa dentro e fora da batalha, inclusive o jogo divide isso entre Adventure Spells, que são magias fora da batalha, e você tem as Combat Spells, que são as magias pra combate. São detalhes, bastante detalhe, que é bem feito pra caramba, na minha opinião. Eu já falei também que é da passagem do tempo, né? Ah, sim, e fora que os atributos, que são 4, os atributos, na verdade, influenciam direto nas unidades. O herói tem ataque 10, na verdade, ele vai pegar esse 10 e vai somar com o ataque da unidade. Defesa, mesma coisa. Só que tem outros 2 atributos que não se aplicam, que são o Power, que é o poder mágico, e o Conhecimento, que é literalmente quanto de mana o cara vai ter, quantos Spell Points ele vai ter pra soltar magia, que no início do jogo é uma miséria. Pois é. Uma outra coisa bacana aqui também, tem um Graal, que é um artefato especial. Sim. Que é uma merda pra conseguir. Vai ter que explicar o que é esse Graal, né? Mas só pelo nome você já vê que é algo importante. Né? O Graal, como o nome já diz, ele é um cálice mesmo, ele é um Graal no jogo, que você tem que encontrar ele pra você poder usar ele. Só que assim, a mecânica dele por si só já é uma mecânica à parte de tudo no jogo. Como é que funciona? Dependendo do mapa, e no caso do single player e do multiplayer, você também pode ou não ter isso habilitado. Existem construções especiais no jogo que são os obeliscos. Cada obelisco, ele vai abrir uma parte de um quebra-cabeça especial, né? Ele vai abrir uma parte desse quebra-cabeça especial que, quando você abrir todas as partes, ele vai mostrar um ponto no mapa com um X. Esse X é o local onde o Graal vai estar enterrado. E aí tem um comando especial no menu do herói fora da batalha, aonde que é o comando de cavar. Então você vai ter que levar o teu herói, qualquer herói seu, você tem que levar até aquele ponto específico. Você não consegue ver esse ponto enquanto você não tiver visitado todos os obeliscos e aberto todo o quebra-cabeça. Quando você chegar com o herói lá, você tem que dar o comando para poder cavar. Só que tem um problema sério para começar. A ação de cavar, ela gasta o dia inteiro do herói. Então você tem que chegar com o herói ali e você não pode fazer mais nada com ele. Você vai ser obrigado a gastar todo o turno daquele herói para poder cavar. Em compensação, cavou, achou o Graal, parabéns e corra para sua cidade. Porque o que acontece? O Graal, ele não é equipado em nenhum herói. Você tem que levar ele para qualquer uma das suas cidades. Na verdade, você vai ter que escolher na sua cidade que vai receber ele. Porque o que acontece? Quando você chegar na cidade, o jogo vai te perguntar: você quer que esse lugar seja a casa do Graal? Se você disser que sim, você vai fazer um monumento especial e esse monumento vai te dar um bônus bizarro para sua cidade. Esse bônus vai dar, se eu não me engano, para dinheiro, vai aumentar a taxa de crescimento de todas as criaturas da cidade e mais algum bônus específico, se eu não me engano. É a maior vantagem que você pode conseguir, fora outras vantagens no jogo, o que não é fácil, diga de passagem. Uhum. Nossa, eu me lembro que era absurdo o quanto de ganho que você consegue com esse Graal. Só que eu não me lembro agora, né, se você tem como perder esse Graal quando até você chegar na tua cidade. Tem, né? Pois é, tem como. Inclusive só tem um Graal por mapa.
não tem como ter mais. Eu já tinha visto isso antes. Na verdade, o perder dele é o seguinte: se o herói que estiver carregando esse grau, ele recuar numa batalha, se render ou for derrotado, o grau se perde. Não tem como o inimigo pegar. Porém, eu tava vendo aqui, existe uma condição que você ainda consegue manter. Se o herói for dispensado, dá pra você ainda achar ele na taverna e o grau vai estar na bolsa dele. Nossa. Mas quem é que vai dispensar o cara com o que achou simplesmente tem o item mais difícil do jogo, né? Cara, consigo imaginar só uma situação, que seria o seguinte: você tá com um herói longe da cidade, você tá sendo ameaçado pelo inimigo e você não tem condição de lutar contra ele. Você pode dar um dispensar nele, torcer pela sorte desse herói aparecer na taverna em pouco tempo pra você poder recrutar ele de novo. É a única situação que eu consigo pensar que vale a pena fazer isso. Entendi. Porque assim, nada impede de você, por exemplo, dar a sorte do grau tá aparecendo longe do inimigo, mas também longe da tua cidade. Aí vai o inimigo dar a louca e começa a aparecer perto de tu. Isso pode acontecer. Aí é um azar do caramba, né? Pode acontecer. Só que assim, eu tô vendo aqui que o grau pode ser vendido no mercador de artefato por 1 de unidade de qualquer recurso, o que é uma maluquice e é óbvio que ninguém vai fazer. Com certeza. Não tem cabimento fazer um negócio desse. Na verdade, eu tava vendo aqui, tem um bônus especial pra cada cidade, cara. E assim, tem bônus aqui que é meio merda, mas tem uns bônus aqui que são bizarros, cara. Quais aí? Fala aí algum aí. Cara, pra cidade do tipo castelo, esse aqui não é tão bom também. Ele aumenta a moral de todos os heróis em +2. Pra Rampart, que é um outro tipo de cidade do jogo, aumenta a sorte de todo mundo pra +2. Agora, um aqui bom, que é pra cidade do tipo Tower, ele dá mais 150 pontos de magia pro herói que estiver defendendo a cidade numa sieg, numa invasão. Caramba. E recupera esses pontos imediatamente depois da batalha. Caralho. E detalhe, tá? Ele revela o mapa inteiro pro player que tem ele. É verdade, tinha esquecido desse detalhe. Bem parrudo isso aqui. Um outro bom também é pra cidade do tipo Dungeon. Ele aumenta o spell power de qualquer herói defendendo a cidade em +12, o que é muita coisa. Pior do que isso, só pra Stronghold, aumenta o ataque em +20 pra quem estiver defendendo. É muito absurdo. E pra galera só entender, pra você conseguir botar o ataque de um herói +20, se você não conseguir artefato que aumente, você vai ter que subir muito level ou achar muita construção que aumente ataque. E isso não é simples. Nem um pouco. Então assim, esses são só alguns dos efeitos bizarros que você pode conseguir com isso. Eu ainda não falei isso, mas é meio que previsível isso, né? A gente só falou até o momento de batalha e tudo mais, mas tem as condições de derrota. Condição de derrota mais comum: se você perder todos os heróis e cidades, um abraço. E se você não conseguir pegar uma cidade em até 7 dias, no caso de você não ter nenhuma. Existem condições especiais também para cenário de vitória. Então assim, normalmente em campanha, é muito comum, em boa parte dos cenários, o jogo vai te dar uma condição especial para você vencer, do tipo: capture a cidade tal em tanto de tempo. Então ele vai te dar uma meta de dias ali pra isso. No jogo base já tem vários cenários de campanha que tem que fazer isso. Acabe com o herói inimigo, enfim, tem várias condições bizarras dessa daí. Mas assim, como eu falei, eu só jogo mais o single cenário, que é onde eu ainda consigo meio que brilhar um pouco. É, porque é difícil. Porque, cara, campanha é foda. Eu consegui fazer as 4 primeiras campanhas, só que a 5ª campanha, o cenário que eu parei, a dificuldade do jogo já sobe pra hard. Inclusive, já vou até explicar aqui também como é que funciona a dificuldade. A dificuldade nesse jogo, ela funciona pra interferir com 2 coisas. A primeira a gente já sabe, a máquina vai ficar mais agressiva e mais esperta. Só que a dificuldade nesse jogo ainda influencia em outra coisa tão pior quanto. Que é o quê? Como a gente falou, tem os recursos do jogo, né? Os 7 recursos que você pode usar para construir e comprar unidade. Todo início de cenário você ganha uma quantidade fixa para você poder fazer alguma coisa logo de início. Sendo que quanto mais alta a dificuldade, menos recurso você vai começar. A dificuldade mais alta do jogo, que é impossível, e impossível é o nome dela, tá? Você começa sem recurso nenhum. No zero, no talo. Na capa do Batman. Você vai começar o jogo sem poder recrutar nenhum herói.
você não vai poder recrutar unidade nenhuma com dinheiro, você vai ter que se virar com o que tem. E aí entra uma coisa que eu fico realmente impressionado, porque eu já vi alguns vídeos no YouTube de gente fazendo desafio disso. O cara, na dificuldade mais alta, lutando num single map, contra 7 oponentes da máquina, nessa dificuldade. Uma jogatina de 8 horas e o cara consegue ganhar. Nossa, 8 horas. Detalhe, o cara nem botou, se eu não me engano, o maior tamanho de mapa, que é outra coisa que você pode ajustar. Você pode ajustar o tamanho do mapa para ser maior ou menor. Você tem vários tamanhos ali pré-definidos. O cara botou um tamanho de mapa que nem era o maior. Ou seja, mal você já sair da tua cidade, daqui a pouco você já tava chegando em outra. Eu fico impressionado como é que os caras conseguem. Tudo bem, que aí entra um detalhe, né? Como a gente tá falando de um jogo velho, é óbvio que a inteligência artificial dele, mesmo na dificuldade mais alta, você consegue manipular ela pra caramba. Eu já vi vários macetes e tal pra você enganar a máquina e ela fazer algumas coisas. Por falar em macete, tem um negócio bem pra pontuar que é engraçado, que eu nunca me esqueci disso, é que jogando um desses cenários, né, aí eu descobri um cheat, né, pra poder você ter a melhor unidade do tal, né, que é dos anjos, né, e realmente assim, né, tipo, vinha uma porrada de anjos, assim, né, que você devastava qualquer inimigo que você vê na frente. Não, anjo não, arcanjo que é pior ainda. Agora eu não lembro se o cheat era com anjo ou arcanjo, mas enfim. Os cheats oficiais é pra arcanjo, é bizarro. Só que assim, né, só que quando você terminava o cenário e que você tinha lá a pontuação, aparecia lá em letras garrafais em vermelho a tua pontuação, cheater. Aham. Então, assim, né, nossa, quando eu vi isso pela primeira vez, assim, eu fiquei assim, né, caralho, que desgraçado, cara. Porra, não acredito, né, que assim, a minha pontuação ficou como cheater, né, eu não imaginava, né, foi uma sacada bem boa, né, dos produtores. Quer usar cheater? Beleza, vai usar, né, mas aí eu vou entregar você pra todo mundo que vier aqui ver teu jogo aqui, que tu roubou pra tu passar do cenário. Isso é um ponto bem bacana que você lembrou, cara. Tem vários cheats nesse jogo, não só na pontuação no final do cenário, tá? Para a maioria dos cheat codes, se você usar, no momento que você usa, o jogo na verdade já anuncia que você é cheater. Ele mostra lá na parte de baixo à esquerda da tela, para todos os players envolvidos que você é cheater, tá? Pois é, que desgraçado. E assim, tem cheat pra caramba. Esse é um que você falou, que é literalmente um dos mais apelões, que na verdade esse cheat, ele faz o seguinte, ele preenche todos os espaços vazios do teu exército com arcanjos. Ou seja, se você tiver com 6 espaços vazios, vão ser 6 espaços preenchidos com arcanjos. Que é simplesmente a unidade mais forte de nível 7 no jogo. Que no final das contas é a unidade mais forte do jogo. Ponto. Não tem nenhuma outra unidade em pé de igualdade com ela. As outras podem até passar perto, mas ela é a mais forte do jogo. Só que é engraçado. Tem cheat, por exemplo, até pra você se render. Essa o jogo não mostra que você é cheater. Pois é. É aquilo. Você usou pra se ferrar, então... então você não é cheater não, cara. Se ferra aí sozinho e é problema teu. Mas tem vários cheats. Cheat pra ter mais recurso. Cheat pra revelar o mapa inteiro. Cheat pra você ter movimento infinito. E pior, movimento infinito. Também tem cheat pra você voar infinitamente também. Dá pra combinar os dois, ou seja, você pode se mover o mapa inteiro infinitamente e acabou o jogo. A não ser que você faça uma cagada muito grande. Se você usar esses cheats aí, um abraço, você estraga o jogo inteiro. Só que esses cheats, na maioria dos casos, que eu saiba, você não pode usar em multiplayer. Principalmente multiplayer com humano. Seguindo aqui, né? Esse jogo teve 2 expansões oficiais, que são a Armageddon's Blade e a Shadow of Death, que estão incluídas no pacote que a GOG fez, que é o Heroes Complete Edition. Só que também tivemos uma versão HD, né? Que foi feita há não tanto tempo atrás. Pegaram o jogo base e deram uma pincelada no visual dele, que ficou até legal. Só que só tem um problema, né? Ela não tem as expansões, que na verdade, pelo que eu entendi, os códigos-fontes na verdade, tanto do jogo, parece, e das expansões tinham sido perdidos. E assim, parece que encontraram o código-fonte das expansões e mandaram pra Ubisoft, que é a atual detentora dos direitos da marca. Só que não se coçaram até hoje pra soltar a expansão pra essa versão. Pois é, né? Vai entender. A única vantagem dela é que você consegue jogar online direto pela Steam. Você não precisa usar gambiarra extra por fora, nem nada. Só que, porra, é foda você não ter acesso às expansões. Por que eu falo isso? A Armageddon's Blade
upgrade, ele traz novas campanhas, traz a nova cidade que é a Conflux, que é a cidade dos elementais, né? Todas as unidades ali são elementais em geral. A Shadow of Death, ela traz novas campanhas, traz novos tipos de terreno, né? Que a gente já deu uma pincelada aqui falando que o terreno pode influenciar, tanto na movimentação quanto na batalha, e teve outros ajustes ali menores no jogo. Além disso, teve 2 expansões não oficiais, que são uma que eu não conhecia, que é a In the Wake of Gods, que os caras botaram novas criaturas, botaram as criaturas de level 8, Nossa. que eu ainda vou criar uma coragem pra dar um confere, e ainda botaram mais uma coisa nova que eu não sabia também, que são os representantes dos deuses, Caramba. que dá bônus pros heróis. Cara, eu não sabia disso. Nossa, nem imaginava. Não tinha ideia, cara. Nem eu. E como se não bastasse, eles ainda botaram uma coisa que é o seguinte: você pode destruir e reconstruir cidade, que é uma coisa que normalmente você não pode fazer. Pra quem não sabe, no jogo padrão, as cidades são fixas, ou você vai tomar a cidade, ou a cidade vai ser tomada, mas você não acaba com a cidade, você não destrói ela, você não destrói a construção nem nada. Construiu, tá feito e um abraço. Tem uma outra expansão não oficial, que essa foi a que a gente acabou descobrindo, né? Que é a Horn of Abyss, que ela traz uma nova cidade que é a Cove, não é a Couve-Flor, tá? É Couve de Cova. Os piratas. Que ela traz unidades referenciando piratas e seres marinhos, que eu achei uma sacada muito boa, porque assim, as unidades foram bem feitas, o design tá bem feito, não é uma coisa cagada. Você vê que realmente a galera teve trabalho pra fazer ali, respeitando a estética original do jogo. Tem novas campanhas por conta dessa nova cidade. Tem outras mudanças também, algumas mudanças inclusive um pouco ali na interface, algumas coisas assim no mapa, eles deram umas mudadas. Ficou, porra, bem feito pra caramba. Não bastasse isso, existe também eu vou botar como plugin, na falta de uma palavra melhor. Na verdade é um mod, que é o HD Mod, que ele pega o jogo original e você consegue ganhar novas opções dentro dele, e principalmente você consegue rodar em resoluções mais altas, que é o que eu tô usando. Combinado com ele, também vem a Horn of Abyss. Então assim, você consegue jogar em modo HD, tanto o jogo base quanto a Horn of Abyss. Só tem um problema, você não pode usar ela com a versão do jogo capado da Steam. Você só pode usar com a versão da GOG. Pois é. Ele não é compatível com o Heroes HD, né? Uma pena. Um vacilo. Porra, um vacilo foda, cara. Eu torço realmente pra num dia a Ubisoft dar a louca e soltar as expansões, cara. Se ela soltar, eu compro o jogo. Porque assim, o jogo tá barato, só que eu me recuso a comprar o jogo pelado. Não dá. Prefiro continuar usando a versão da GOG mesmo, que é a que eu tenho. Não bastasse isso tudo, anunciaram um board game baseado no Heroes 3, que inclusive até mandei pra você na época. Esse aí foi legal. Sim, eu me lembro. Só que assim, ele foi lançado como campanha de financiamento coletivo. Eu nem sei se na verdade fecharam pra começar a despachar pro pessoal. Cara, eu te confesso que eu fiquei muito tentado a comprar. É porque eu não tava com grana na época. Se eu tivesse com grana sobrando, eu teria dado apoio pra comprar, cara. Porque assim, se estão entregando o que foi apresentado ali, o nível de capricho tá muito bonito. Porque assim, pra galera que não sabe, tem mapa do jogo, tem as cidades do jogo, como cartas ali pra você interagir. Você tem estatuetas dos heróis, das unidades, se eu não me engano. Só que você teria que comprar pacotes diferentes, avulsos, pra poder vir mais estatuetas. Mas assim, só pelo fato de ter as estatuetas, eu só queria pelas estatuetas. Só pois isso. Sim, era muito legal. Eu não conto nem que eu vou jogar, cara. Eu só queria as estatuetas pra ter bonitinho e em algum momento poder botar numa estante com vidro pra poder visualizar, porque tava bem feito pra caramba o visual. Uma pena. Esse é um jogo que, como a gente falou, ele é, até hoje, um queridinho da galera. Talvez até o mais querido do pessoal, principalmente o pessoal, assim, da nossa faixa de idade. Porque, como eu falei, tem os jogos mais novos, mas parece que a galera não abraçou tanto quanto o 3. Quando anunciaram essa versão HD, a galera também ficou contente. Pena que deu uma brochada pela falta das expansões, né? Mas assim, eu ainda quero que saiam as expansões. E mesmo assim, a galera ainda continua, como o Douglas já falou. A galera tá jogando até de forma não oficial por esse servidor não oficial. Inclusive, esse HD Mod dá pra gente jogar por ele. E a gente consegue jogar nesses servidores sem pagar um tostão, né? O cara até pede uma doação, mas não é obrigatório. Você consegue fazer uma salinha de jogo ali e jogar, né? Os caras conseguem
conseguiram fazer uma gambiarra em cima disso e consegue funcionar. Galera, recomendo muito pra quem tem coragem de encarar um jogo desse. Eu ainda tive, por incrível que pareça. Como eu falei, não consigo jogar RTS de jeito nenhum, mas esse aqui eu abracei a causa. Ainda jogo. Campanha não rola. Só se eu meter cheat pra zerar todas as campanhas logo e poder ver o final. Que feio. Cara, não dá. Tá além do que eu consigo aguentar de campanha, cara. Muito feio. O jogo pra mim tem que divertir, não me passar esse nível de estresse. É por isso que eu não jogo Dota. Não, mas não, nem entro no mérito disso aí, pelo amor de Deus. Pois é. Você teve mais teve mais gosto ainda do que eu de como aquilo é estressante. E esse aqui, eu já passo estresse só jogando contra a máquina. No single player eu consigo jogar contra 3 oponentes da máquina com uma taxa de sucesso de 50%, tá? E olha lá, dificuldade normal. Que fique bem claro, porque qualquer coisa acima disso é pedir pra ser trucidado. Porque nessas condições eu já tomo um couro. Eu vou fazer você aprender a gostar de Age of Empires e Total War pra poder jogar mais partidas no multiplayer. Não, obrigado. Não, obrigado, porque RTS, já falei, não dá. Eu não consigo me preocupar em catar recurso, em fazer unidade e me defender ao mesmo tempo. Não dá. Eu não consigo ser multitarefa pra isso. Mas, galera, se vocês curtiram, peguem o jogo. Na GOG, ele tá baratinho, você não vai pagar muito caro. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu acabei de olhar aqui na GOG. R$20 o Heroes Complete. A Black Friday tá chegando, gente. Só pra avisar, viu? Ainda tem isso, tá? Esses R$20 que eu estou falando é preço normal. Esse é o preço normal. Não tem promoção em vigor no momento dessa gravação desse episódio. Não tem nada. O jogo, o preço padrão dele é R$20. Não tem desculpa. É um jogo baratinho. Se você tiver paciência ou nostalgia, ou se você jogou e não quer jogar a versão da Steam pelos mesmos motivos que a gente também não recomenda, compra na GOG, você não vai ter dor de cabeça. Lembre-se que na GOG não tem esse papo de ativação de jogo nem nada. Comprou, baixou, um abraço, pode jogar e seja feliz. E um bônus que você ainda pode usar o HD Mod e poder rodar o jogo em resolução ainda mais alta, fora outros ajustes que você ainda pode poder usar por causa do HD Mod. Então assim, joguem, sejam felizes e cuidado com a dificuldade impossível, porque é bem impossível mesmo, certo? É isso aí. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Bom, pessoal, por hoje é só. Isso aqui foi só uma pincelada muito, mas muito de leve sobre o jogo. Obviamente, a gente pulou muito, mas muito detalhe. Não tem como falar rapidinho de outras mecânicas do jogo. Tem muito detalhe envolvendo atributo, magia e outras coisas, campanha, enfim. Se vocês curtiram mesmo, peguem o jogo, como a gente falou. Pague baratinho e vai ser só alegria. Ou não. Bom, galera, por hoje é só. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, né? Com Mentes que Jogam. Que a gente possa vir com vários jogos aí, né? Na próxima. Valeu.